Ai, Jesus. Tem uma patrola aqui na porta de casa. Vamos lá. Vocês estão ouvindo a patrola? Não. Não, não tô ouvindo não. Só Não, papagaio. tomara que não ouça. Então vamos lá. É... Como é que vocês estão aí de estudo? Como é que tá? Como é que estão as informações? Vocês estão tranquilos? Ué, tá de boa, mano. Parece que tem gente que tá surtada no grupo. Ó, qual que é a ideia? A gente está bem dentro do conteúdo, bem dentro de até onde eu queria. Na verdade, eu tenho até algumas informações a mais que seriam da N2. Aí é o seguinte, eu vou te mandar o link, Gabi. Aí é o seguinte, o que eu tava querendo fazer? Hoje eu vou contar mais historinha, vou acrescentar mais informações, citar, por exemplo, os tipos de linfócitos, citar a natural killer, que a gente ainda nem falou dela, que a natural killer é uma célula que participa da imunidade inata, diferenciar os MHCs, qual que é a diferença deles, para que cada um serve. Então a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas é a mesma historinha. Eu acho que eu não falei da alergia ainda, né, Thiago? Falei, eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, eu citei o P-Helpzinho que dá na alergia. Eu acho que não. Eu também acho que eu ainda não falei a diferença, por que que acontece o processo alérgico. Daí, na aula da semana que vem, que ó, a grande chance, 90% de chance da prova ser presencial. E não vamos ser sinceros. Na online vocês colam pra cacete. Na presencial não tem como. Daí, na semana que vem, dá tranquilamente pra gente tirar a dúvida. Não é revisão pra eu ficar repetindo o que eu já falei, não. Porque eu vou ficar parecendo um papagaio aqui. Ah, professora, explica a alergia de novo. Eu não vou explicar. Porque se for para fazer revisão desse jeito, não vou explicar. Porque aí tem lá os vídeos gravados. É realmente pra gente tirar a dúvida mesmo. Professora, o que, que é isso aqui? Qual que é a diferença desse? Não entendi, entende? O tal do explica de novo, não, porque tem aula gravada. E aí, tudo correndo bem hoje, eu acho que vai dar certo. A gente aprofundar mais um pouquinho. Dá tranquilamente para semana que vem a gente fazer a aula de tira dúvida. Bem tranquilo, a gente tá bem dentro do cronograma, bem tranquilinho. E aí? Ou não? Ué, seria legal sim fazer Né? pra tirar as dúvidas. Então, beleza, deixa eu mandar o link aqui. Então, vamos lá. Não, mas aí vocês não também falar, não, prof, pode ir. Porque sempre que se for para contar a historinha de novo, eu conto. Porque sempre que conta a historinha, sempre vai ter mais alguma coisa. Não, então, Gabi, a chance dela ser online é muito difícil. Muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Tá gravando? Tá gravando. Então, olha só. Ah, mas já tem, Samira, são as invertidas. Porque sabe por quê, Samira? Se eu passar mais um exercício pra vocês morrem. Entendeu? É porque eu já acho pesado um por semana, Samira. Você não tá achando, não? Eu sei que é um jeito de fazer vocês estudarem, mas eu acho pesado. Lá no seu portal, Gabriela? No portal tá com todas. Não, aqui, ó. Você vem aqui, ó.
Vem aqui dentro de material de aula. Link dos exercícios semanais. Aqui tá tudo. Viu? Viu? Gabi? De nada. Então vamos lá. Olha só. Vamos à historinha, mas agora nós vamos acrescentar mais algumas coisas. Tá dando para ver minha tela? Alguém abre o áudio aí, por favor. Tá tudo ok? Tá. Tá? Tá dando pra ver. Tá, professora. Vamos de novo. Vamos começar lá atrás, lá do início. Vamos contar a historinha de novo. Um animal machucou. Se ele machuca, como por exemplo, aquela velha historinha que eu contei lá com arame farpado. Tá aqui a pele íntegra. Tá a pele íntegra. A célulazinha. E aí entra o arame farpado e rompe isso aqui. Ele rompe essa célula. Vai sair material aqui para fora. O DNA vai sair, mitocôndria vai sair. Vai entrar a bactéria junto. Conseguem entender que isso aqui é um dano celular? Você rompeu uma célula. Certo. Isso aqui chama dump. Que isso, prof? É um nome para um conjunto de substâncias que deveriam estar dentro da célula e não estão mais. Deveriam estar lá dentro e não estão mais. É o nome das substâncias que as células sentinelas, as células que ficam vasculhando o nosso corpo, vão encostar e falar assim, isso aqui tá errado. Não é assim, não era para estar aqui. Entende? Só que eu contei história. Tá, aí vamos lá. E o patógeno, prof? PAMP. É o nome que deram para as substâncias que a gente vai encontrar na superfície dos patógenos, substâncias que são diferentes das nossas. Eu fico desenhando a bactéria, mas pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser um verme, pode ser um fungo, entende? Esse é um padrão. São todas as substâncias diferentes das nossas que as células vão reconhecer. Só que toda vez que eu conto a história, eu conto, né? Entrou um arame farpado, o animal cortou o lábio. E quando eu tenho somente o vírus, somente o patógeno entrando, no início lá da doença. No início da doença, talvez eu ainda não tenha o dano celular. Talvez eu ainda não tenha essas organelas do lado de fora. Talvez eu não tenha isso ainda. Como assim, prof? Por exemplo, tem medicamentos que vão lesionar algumas células. Tem medicamentos que vão lesionar algumas células. Órgãos que processam medicamentos, ou seja, entrou o medicamento dentro do seu corpo. Gente, medicamento é uma substância estranha. É uma molécula estranha, não é nossa. Entrou um medicamento dentro do nosso corpo. Alguns órgãos vão querer metabolizar isso aqui. Quebrar isso aqui, dividir em dois. Ou acrescentar alguma molécula neles, ligar alguma molécula neles.
Por quê, prof? Para eles não se tornarem lesivos para as nossas células. Professora, mas criam medicamentos lesivos para as nossas células? Ah, até achar outro melhor é o que tem. E você tem que ir com ele. Órgãos que fazem isso: o rim, o intestino, o fígado. Esses órgãos fazem isso, mas quem mais faz é o fígado. Quem mais faz é o fígado. E esse processamento, ele acontece lá dentro da célula, numa organela chamada retículo endoplasmático liso. Uma organela chamada retículo endoplasmático liso. Tem aqui o retículo endoplasmático rugoso em volta do núcleo. O retículo endoplasmático liso fica aqui, ó. Fica aqui. E ele tem proteínas aqui dentro. Ele tem proteínas, que são enzimas. E essas enzimas são as enzimas que vão fazer esse processamento. E alguns medicamentos lesionam tanto o fígado, lesionam tanto, que lesionam essas enzimas aqui, ó. E essa célula começa a dar tilt. Ela começa a sofrer um dano. Mas entende que é um dano de fora para dentro? Não é o mesmo dano que um arame farpado, que um tiro, uma facada, um atropelamento, que foi um dano de fora para dentro, sabe? Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho organelas que saíram. Aqui eu não tenho. Aqui a doença tá lá dentro. O negócio tá lá dentro. Tumores. A célula tumoral, tá aqui a célulazinha normal, célula normal. Por algum erro, sei lá, um erro no DNA, essa célula, ó, ela é igualzinha à vizinha dela. Ela é igualzinha à vizinha dela. Por algum erro no DNA, essa célula se torna uma célula tumoral. Ela se torna uma célula diferente. Só que ela não morreu ainda. Mas vocês concordam comigo que uma hepatite, uma inflamação no fígado, também é doença? Concordam comigo? Sim. Concordam comigo que um tumor também é uma doença? Sim. Todas elas vão ativar o sistema imune? Vão. Então, é o seguinte, não é só dano da célula romper. Às vezes, na doença, o processo está acontecendo lá dentro. A própria célula pode estar fazendo um processo para que aconteça isso, né? Pode. Como é que fala? Danificar, né? Uma célula danificada. A célula tumoral, ela mesma Isso. começa esse processo. Mas como que o sistema imune vai reconhecer? Então, ó, vem comigo, fica comigo. Independente se é um rompimento de célula vou pôr uma faquinha aqui. É um rompimento de célula que sai DNA, que sai mitocôndria, ou se é uma célula tumoral doida, ou se é uma alteração, por exemplo, lá no retículo endoplasmático liso, essa célula começou a ficar doente, independente. Isso tudo é PAMP. Isso tudo é DAMP. De qualquer maneira... Ah, não, peraí, deixa eu colocar mais uma extremamente importante, peraí.
Peraí. E patógeno intracelular? Espera aí que eu vou desenhar para caber mais uma aqui, ué. E patógeno, essa aqui é a danificada internamente, sei lá, o retículo, eu vou colocar aqui, retículo endoplasmático liso. E uma célula que recebe um patógeno, uma célula que recebe um vírus obrigatoriamente, é um parasita intracelular. Ele precisa entrar dentro da nossa célula porque ele precisa usar o nosso DNA. Ele não consegue trabalhar sozinho. Esse no quarto seria o PAMP, professora? É DUMP ainda. É DUMP ainda? Eu vou explicar por quê. Tá joia. Ainda é DUMP. Entra um patógeno dentro da sua célula e ele começa a danificar a sua célula lá dentro. Você não consegue ver isso. Entende? Entende isso? Você vai ter várias maneiras de uma célula ser danificada. Pode ser uma agressão externa, ela se abrir, largar a organela. Pode ser uma célula tumoral. Pode ser uma célula que tem alguma organela ali sendo sobrecarregada, como por exemplo no caso de uma intoxicação, no caso do uso de uma medicação que causa dano, entende? E tem os patógenos intracelulares. Aqui, nessa célula que foi danificada, tá tudo certo. Por quê, prof? Porque a célula sentinela, ela vai reconhecer isso. Tá muito claro, tá tudo para fora. Tá tudo aqui para fora. Ó, deixa eu pôr aqui. Tá tudo aqui para fora. Mas o que tá aqui para fora, prof? Existe uma proteína que ajuda a enrolar o DNA, porque o DNA, gente, ele fica empacotado. Ele fica fechadinho, empacotadinho, ele não fica aberto. Existe uma classe, na verdade são várias, mas existe uma classe muito famosa que enrola esse DNA. Quer ver? Peraí. Aproveitar que nós estamos com mais tempo. Deixa eu mostrar a histona aqui. Essa proteína, ela chama histona. Você trabalha com treinamentos? O que é algo do teu treinamento que é imprescindível para que você... Foi. A histona é essa aqui, ó. É essa proteína aqui, ó. Essa mocinha aqui, ó. O DNA fica empacotado. E uma das proteínas que ajuda a enovelar o DNA é a histona. É essa bichinha bege redonda aqui, ó. Tem ela ao longo de todo o DNA. Todo o DNA. Tá vendo? Mas ela só está presente no núcleo da célula. Exatamente. Você só encontra essa proteína no DNA. Até onde a gente sabe enrolar o DNA. Até onde a gente sabe, não tem ela em nenhuma outra parte da célula. Então, a célula sentinela, quando ela chega aqui, ó, quando a célula sentinela chega aqui e encosta a mãozinha nela, fala, opa, peraí, que essa aqui é histona, tinha que estar lá dentro. Não tem ela em outro lugar. Outra coisa, lembram no ensino médio, na biologia celular molecular, na bioquímica, que a mitocôndria antigamente era uma bactéria que entrou dentro da nossa célula e virou uma organela nossa? Lembra que a mitocôndria, ela tem um DNA próprio? O DNA dela, é uma organela que tem um DNA só dela. Na hora que a célula vai fazer divisão celular, ela se replica sozinha. Ela tem um DNA. E o DNA dela é diferente do DNA da nossa célula. É diferente. A mitocôndria, quando ela sai,
a célula sentinela também vai reconhecer, porque ela tem um DNA diferente. E a célula reconhece esse DNA como, opa, isso aqui não é DNA nosso, não. Então, quando uma célula é lesionada, existem substâncias dentro das organelas, tem mais, prof, tem um monte. Existem substâncias dentro das organelas que não tem do lado de fora. Não tem do lado de fora. Daí a célula do sistema imune para e fala, opa, peraí que isso aqui tá errado, era para estar lá dentro e tá aqui fora. Essas substâncias são dumps, prof? São. Histona é dump, DNA da mitocôndria é dump. O que é dump? É um conjunto de substâncias que são capazes de ativar o sistema imune. Conjunto de substâncias de onde, prof? Das células, das nossas células. Agora, quando o dano é lá dentro, como que essa célula vai avisar? Porque aqui do lado de fora, o que a gente tem na membrana? Uai, fosfolipídio, as proteínas normais nossas, fosfolipídio, carboidrato, tudo bonitinho. A gente tem aqui tudo bonitinho. Bacana. Como que a célula do sistema imune vai chegar aqui, ó, as células sentinelas, como que elas vão chegar aqui e ver que isso tá errado? Porque elas não têm olhos, elas têm mãozinha. Como que elas vão saber que isso aqui tudo tá errado? Que tá acontecendo alguma coisa lá dentro? A própria célula tem que expressar alguma coisa na membrana dela avisando, oi, eu tô doente aqui por dentro. Você já sabe qual, né, Thiago? Uhum. Sabe. Os MHC que você estudou. MHC do tipo 1 é presente em todas as células, né? É o 1. É o 1 que mostra o que tá errado. O MHC tipo 1, que é isso, prof? Um receptor é uma proteína. É uma proteína que fica aqui do lado de fora da membrana. Só tem uma célula que não tem ele, que é hemácia. Só. MHC1. Tá parecendo CL, né? Peraí. Deixa eu pôr umzinho, vai ficar melhor. É uma patrola. Tá ouvindo a patrola agora? Professora, então a célula solta o MHC, né, T1, para poder mostrar para que tem um patógeno, uma coisa errada ali, né? Ela já tem ele. Uhum. Ela já possui ele. O que acontece com ele? É um mecanismo de defesa delas. Uhum. Quando elas estão com alterações internas, elas modificam a estrutura dele. Porque essas células sentinelas, elas reconhecem o MHC1. Elas conhecem ele. Então, vamos lá. Se o MHC1 está normal, ó, se o MHC1 está normal, elas vão passar, elas vão encostar nele, e tá tudo ok. Agora, se esse MHC1 sofre uma modificação, elas vão reconhecer. Falar, não, mas peraí, tá faltando pedaço, a estrutura está diferente. Então, as células, mesmo com parasitas internos, mesmo com algum dano interno, mesmo uma célula tumoral, elas conseguem avisar ao sistema imune, tem alguma coisa errada. Não é só isso.
algumas alterações na célula vão fazer a célula liberar substâncias. Vão fazer a célula liberar substâncias que vão também ativar o sistema imune, que vão também virar e falar assim, oi, essa região aqui não tá legal. Elas ainda conseguem também liberar substâncias. Mas o mais, assim, o que é mais citado dentro do sistema imune, realmente é o MHC. Um que é muito citado de substância que elas conseguem liberar, que é uma substância que, assim, o que os pesquisadores observam é que dá muito, né, para pegar no processo inflamatório, é o heparan sulfato. É uma substância que elas liberam quando elas têm um dano. Heparan sulfato. E o heparan sulfato, ele vai funcionar como uma molécula sinal, de alerta, de perigo. Estão tranquilos em relação a PAMP? Sim. Estão tranquilos? Mas é o DAMP, não esses? Gente, esse semestre eu peguei para trocar o trem. Foi nessa turma que eu tava dando aula e falando pump, 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 depois eu, gente, é dump. Isso é dump, isso é dano de célula. É dano celular. O pump é de patógeno, o P é de patógeno. Obrigada, Thiago. Estão tranquilos? Já printaram? Professor, esse heparan sulfato aí, ele é produzido aonde na célula? Ele é da membrana celular. Na verdade, o Thiago, ele fica aqui na membrana. Ele fica aqui na membrana e ele fica bem aqui, ó, na membranazinha. Quando tem dano celular, aqui também ele é liberado, tá? Aqui também ele é liberado. Quando tem dano, essas danos externos, vamos dano externo. O heparan sulfato, ele fica na membrana. No dano externo é tranquilo. Dano externo é bem tranquilo dele ser liberado, porque rompeu membrana. Mas a gente tem algumas pesquisas que mostram também que células, por exemplo, com tumorais, elas podem ter certos danos na membrana externa, com dano interno que ela pode ter alguns danos e acabar liberando ele também. Alguns autores trabalham mais com a possibilidade da liberação dele quando tem o dano mesmo, né, que sai tudo para fora. Mas alguns autores já consideram que a célula consegue liberar ele da membrana. Mas ele fica realmente na membrana mesmo, membrana externa, membrana plasmática. Professora, só para me ressaltar, a senhora falou que ele solta uma substância, né? Essa substância seria esse que a senhora acabou de falar, né? O heparan sulfato. Eu nem quis falar o nome porque eu me enrolei aqui no nome. Heparan sulfato. Ou sulfato de heparan, tem autor que coloca ele como sulfato de heparan, é a mesma coisa. E o HMC1, ele já tem na célula. Aí, quando ele tem uma parte danificada, ele arruma um jeito de mostrar isso para o sistema imune para poder entrar ali de um jeito para poder arrumar, né? Porque é o seguinte, o MHC1, ele já existe, só que ele existe todo bonitinho. Isso a senhora falou. Quando a célula sofre algum dano, ela modifica esse MHC1. Então, ele modificado, a célula sentinela, quando encosta nele, percebe que a estrutura está diferente. Por quê, prof? Sim. O MHC1 é uma proteína. Por exemplo, Sim. Ele pode ter perdido um pouco de aminoácido. Ele pode, nesse pedaço aqui, ó, ele pode ter perdido uma galerinha aqui, ó, uma quantidade de aminoácido. Daí, quando a célula do sistema imune vem e encosta, fala, não, peraí, tá faltando pedaço.
Só que tem um detalhe. Concorda comigo que biologia não é matemática? Sim. Concorda comigo que às vezes a célula ela pode ter começado um processo tumoral, ela pode ter começado um processo tumoral, ela pode ter um dano no retículo endoplasmático liso, pode ter um patógeno lá dentro e ela não modificar o MHC1? Isso pode acontecer. E aí, como é que faz? Então, o que acontece? Aí é a hora que o tumor cresce, é a hora que você tem uma hepatite violenta. Porque, gente, tem que dar tempo dessa molécula ser modificada, entende? O sistema imune, não é que eu tô contando isso aqui para vocês que vai acontecer redondinho, não. Não é que vai acontecer redondinho. Por quê, prof? Pode ser que a célula morra antes do MHC1 dela tá diferente. Pode ser que o vírus entrou aqui, ó. O vírus entrou, fez célula filha e ele rompe essa célula na hora que ele sai. Ele rompe ela na hora que ele sai. Ele rompe, ele e os filhos dele, e o MHC estava normal. O macrófago passou aqui 1 hora antes. O MHC estava normal. 1 hora depois, o vírus rompeu a célula e saíram os vírus filhos. Entende? Não é redondinho, não é, entrou um patógeno, tá tudo certo, a célula vai modificar MHC1. Não. Às vezes não dá tempo de modificar. Às vezes o vírus Às vezes a própria célula pode morrer antes de acontecer isso. Antes daquilo. E aí já foi. A célula... Mas, prof, peraí. De todo jeito, vamos raciocinar comigo. Ó, o vírus entrou. Bacana. Não deu tempo de expressar MHC1. Não deu tempo. De expressar, não, né? De modificar o MHC1, porque ele já estava lá. Não deu tempo. O vírus replicou, abriu essa célula e saiu. Prof, de todo jeito eu vou ter dump, porque ó, o DNA vai sair, a mitocôndria vai sair, de todo jeito eu vou ter um dano. De todo jeito o sistema imune vai achar esse material que estava lá dentro. Prestem atenção numa coisa, O pior de uma doença, na grande 99,9% das vezes, não é o patógeno. Não é o patógeno. O pior não é o patógeno. O pior de tudo é a lesão celular. O pior que nós podemos ter numa doença é a quantidade de célula que foi lesionada. O pior do Covid não era o Covid. O pior do Covid não era o nosso sistema imune não conhecer ele e não saber atacar. O pior era o dano que ele causava no nosso organismo. O pior de tudo é a sua célula se arrebentar. Isso é o pior numa doença. Isso é considerado o pior na imunologia. Não é o vírus lá dentro da célula replicando. É a hora que ele sai que ele arrebenta tudo. Não é a bactéria do lado de fora, é o que ela causa na célula. Quanto mais células danificadas você tem, pior é a sua doença. Primeiro, raciocina. Se você tem células hepáticas, e qual que é a função do fígado? A função principal. Não, vamos pegar mais. A célula hepática, ela é responsável pela produção de proteína plasmática. São muitas, e cada uma tem uma função, e são funções importantes. Proteína plasmática carrega um monte de medicamento no sangue. A célula hepática é responsável por pegar tudo que vem da sua boca, lá do estômago, do intestino, e processar isso.
ela faz metabolização de tudo que você come. E imagina essas células rompidas. Gente, uma célula com lesão, ela vai produzir proteína plasmática? Não. Ela vai fazer metabolização? Não. Primeira coisa, é a perda da função. Esse órgão perde a função ali dentro, onde está acontecendo aquele processo. Entende? Uma célula lesionada, gente, ela vai soltar a organela para todo lado. Pensa fisicamente na bagunça. Pensa fisicamente na bagunça. Imagina você dentro do seu quarto, você pega aquelas bolas grandes, e enche ela de papel, mas enche mesmo. Aí você entra com 10 bolas dentro do seu quarto, tá tudo organizadinho, as bolas e os papel lá dentro. Imagina você estoura essas bolas e esses papel tudo no seu quarto. Você vai achar alguma coisa lá dentro? Não, tem papel, bola para todo lado. Você vai conseguir trabalhar lá dentro do seu quarto? Não, tem papel para todo lado. Fisicamente, essas organelas, elas atrapalham até a célula que ficou viva. Até a que ficou viva. Como é que a que ficou viva vai mandar molécula sinal para outra célula se aqui está uma zona? Essa molécula sinal não vai chegar em outra célula, entende? O pior é a lesão de célula. É o pior de uma doença. Aí o que acontece? Para de trabalhar. E mas aí, o que o sistema imune tem que fazer? As células, elas têm que vir aqui, a célula do sistema imune, e fagocitar isso aqui tudo. Elas têm que limpar isso aqui tudo. Além de encontrar o erro, o que está acontecendo. É um vírus, tem que fagocitar o vírus, entende? Além disso tudo, ela tem que vir aqui, comer isso aqui tudo e limpar isso aqui tudo. E se ela não conseguir? Não, então, qual que é o problema? O macrófago, ele é o responsável por limpar isso aqui. O macrófago é o responsável por limpar isso aqui. Na grande maioria das vezes, a gente consegue limpar, né? Porque senão a gente não estava vivo. Na grande maioria das vezes, a gente consegue limpar. Quando não consegue limpar, a gente morre. Aquele tecido morre, entende? Aquilo para de funcionar. Professor, no abscesso pode ser que está produzindo ali mais pus e morrendo mais célula do que os macrófagos conseguem limpar, não? Por isso que tem aquele acúmulo no abscesso, não? No abscesso, porque o abscesso é o seguinte. Por falar nisso, Thiago, me lembra depois lá no grupo, eu tenho um vídeo lá no YouTube que explica a formação do abscesso bonitinho. No abscesso, o que acontece? É uma tentativa do sistema imune de fechar aquilo. Por exemplo, tava aqui aquela bagunça, as células do sistema imune chegam aqui, o macrófago ia falar, meu pai, como é que nós vamos fazer isso aqui? E o que tem, se tem pus lá dentro, o que é? É o neutrófilo fazendo a netose. É neutrófilo e bactéria morta. Só, prof, o povo tem mania de falar assim, pus é neutrófilo. Não, não é só neutrófilo. Tem célula do sistema imune morta, tem célula do tecido morto, tá aquela bagunça. O macrófago, o que ele vai fazer? Uma das artimanhas dele é eles se unirem de 3 a 5 macrófagos. Eles se unem. Para quê, prof? Para eles ficarem grandes e conseguirem fagocitar mais. A segunda estratégia deles, começa a liberação de fibrina. Fibrina é uma substância que vai fechar essa galerinha aqui, ó, que é o abscesso, que é o nódulo, né? Você toca no nódulo, ele é duro. Qual que é a ideia? Nada entra, nada sai. Vai ficar isso aqui isolado. Certo. O que o Thiago tá... Quem tava conversando comigo antes? Era a Rafa?
Era. Rafa, o que o Thiago tá falando é o seguinte. Prof, uma das maneiras que tem quando tá bagunçado é formar um abscesso. Sim, uma das maneiras é formar um abscesso. Uma das maneiras é, não, isso aqui não dá certo e a célula morrer. Morreu. Entende? Cacau, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Nos patógenos que atacam as hemácias intracelulares, como é que vai ficar? Elas liberam só o heparano sulfato? Só. Ou ela... Ruim, né? Ó, teoria minha. Teoria minha. A gente tem muito nos animais parasitados, acontece se a gente não faz o tratamento, ou às vezes mesmo fazendo o tratamento correto, parasitas de hemácia, a gente tem muita facilidade do animal desenvolver uma anemia, do animal desenvolver uma anemia hemolítica autoimune, que vocês ainda vão ver o que é, por causa disso, por essa falha no MHC1. Porque ela só conta, na verdade, não só com heparan, né? Quando ela é lesionada também. Mas tá certo, é isso. O que o Thiago tá falando é o seguinte. E as hemácias? Que era até o próximo slide. Eu não vou mostrar o slide, não. Deixa eu abrir aqui. Ô, Cacau, mas tem um porquê das hemácias não expressar o MHC1? Porque ela não tem núcleo. Isso aqui é proteína. Se ela não tem núcleo, então ela não vai ter histona e nem o DNA mitocondrial ela vai ter, né? Não, o mitocondrial ela tem. Ela não tem. Não. Tudo que é relacionado a DNA ela não tem. E a pergunta era justamente essa. Todas as células expressam MHC. Gabi, eu lembrei dessa aula na sala de aula com a sua turma. E a pergunta é justamente essa. E a hemácia que não tem núcleo? Peraí, prof, mas espera. Ó, lá, a célula mãe dela, lá na medula óssea tem, que é o eritroblasto. Ó, essa célula, a hemácia, também é produzida lá dentro da medula óssea. A célula mãe dela chama eritroblasto. Essa célula mãe tem núcleo. Ela tem células filhas, mas na hora que esse eritroblasto vai sair da medula e vai para a corrente sanguínea, a hemácia perde esse núcleo. Como que ela vai fazer? Como? Entrou um parasita, esse parasita começou a lesionar, ela vai liberar heparan sulfato. Isso ela libera, porque é uma substância da membrana plasmática. O heparan sulfato ela libera. Isso todas as membranas plasmáticas têm. Tem. Todas elas liberam uma substância para o sistema imune lá tirar esse patógeno. Aí a senhora fez essa pergunta aí e eu não entendi nada. Cadê o MHC dela? Porque ela não tem. Porque ela não tem o núcleo, nem o DNA e nem o histona, né? Como é que ela vai expressar uma proteína? Ela não tem como produzir, porque proteína é produzida pelo DNA, a partir do DNA. Ela não tem essa proteína. E aí? Uma das maneiras é o heparan. Só o heparan? Não, pior que não. Uma das maneiras é ela liberar esse heparan e rezar para alguém perceber esse heparan aqui do lado de fora. Um outro mecanismo que a hemácia ela pode produzir é o próprio dano de membrana. Na verdade, não é ela produzir esse parasita, é o próprio dano de membrana. Porque olha só, vem comigo. Mas se ela lesionar essa célula, o patógeno, não pode ser arriscado outros patógenos entrar? Você fala se lesionar, se abrir ela?
Isso, é. Ela aberta, ela não é interessante para o patógeno. O patógeno precisa dela funcionando. Por que ele tá aqui dentro? O vírus, fluindo agora. Entende? Por que o vírus entra aqui dentro? Para usar o DNA. Por que a bactéria entra aqui dentro? Para usar o alimento nosso. A bactéria usa o nosso ATP. Entende? Mas como não tem, né? Então ela vai querer sair. Não, a bactéria, por exemplo, ela entra aqui dentro. Primeiro, a bactéria que entra dentro da célula. A bactéria que entra dentro da célula, tem bactéria que fica aqui de fora. A bactéria que entra dentro da célula, ela entra para usar nutrientes da nossa célula. Por exemplo, bactéria que entra dentro de hemácia ama pegar o ferro da hemácia. Ela quebra aqui dentro a hemoglobina e pega o ferro. Ela sequestra o ferro para ela. A hemoglobina, ela tem estoque aqui de ATP. O que a hemácia faz? Ela vai pegar esse ATP para ela. A bactéria, ela entra aqui dentro, para se sentir segura, escondida do sistema imune, e outra para usar os nutrientes que a gente tem. Para quê? Porque aí ela consegue aumentar de tamanho e ter célula filha. Beleza? A célula abriu, tá lesionada, o patógeno não quer ela também não. Já foi. Entende? Então, beleza. Sim. O que pode acontecer também? Além do heparan. Olha só. Lembra do baço? Qual que é a principal função do baço no sistema imune? Ele serve como uma reserva para as células, né? Tipo, as células ficam ali escondidas, só esperando o momento de ser liberadas. E o que eu falei que o baço faz fora do sistema imune? Fora do sistema imune. Vocês lembram? Limpa o sangue? Ele fiscaliza. Lá no baço tem macrófagos. Lá no baço tem macrófagos. Que ficam lá somente para fiscalizar hemácia. Somente para fiscalizar hemácia. Entende que o fato dela não ter MHC1 é um fator extremamente importante e faz com que um órgão seja destinado para cuidar dela. Gente, a hemácia tem um órgão por conta dela, para ela. Tá, prof, mas o baço faz outras coisas. Ok, faz outras coisas, mas uma das funções dele é verificar a hemácia. Se tem um parasita aqui dentro, esse parasita, ele libera enzimas aqui dentro. Essas enzimas vão danificar de fora para dentro alguns pedaços da membrana. Então, por causa disso, e graças a Deus por causa disso, mesmo ela não tendo MHC, ela vai ter falha em algumas estruturas da membrana. Por quê, prof? Porque aqui dentro eu tenho parasita que está liberando a enzima, que está quebrando essa substância da membrana. Então, lá no baço, quando ela está passando, o macrófago com o receptorzinho dele, pode sim, mesmo sem MHC1, verificar danos. Aqui, ó. Não só com a liberação de heparan. Lógico que aí tem o dano, vai liberar heparan? Vai liberar heparan. É uma chance a mais do macrófago ver. Mas pode danificar a estrutura. E é isso que ele fica fazendo no baço. A hemácia passando, ele tocando nela todinha. Entende? Então, o parasita lá dentro, mesmo ela não tendo MHC1, consegue mostrar que ela tá errada. Prof, mas vamos comparar uma hemácia com outra célula nucleada. Qual a chance maior de uma célula nucleada? Mostrar. Porque a célula nucleada, ela mostra esse dano, ela mostra o heparan e ela ainda mostra MHC1. São 3 coisas que ela mostra. Hemácia só mostra 2. Entende? Hemácia só mostra 2 coisas. Beleza? Meu Deus. Tamo bem? Estão aí ainda? Estamos. É muito massa. Beleza. Nós falamos sobre
esses receptores aqui reconhecerem. A gente fala, opa, vai acabar a chamada, né? Vai. Vamos falar dos receptores, vamos falar dos TOLs da vida. No TOL, nos receptores, eu não vou entrar tanto não, porque senão aí vocês endoidam mesmo. Mas a gente vai ver os mais importantes, tá? Já vamos fazer um intervalinho? A gente fecha a chamada aqui, a gente já faz um intervalinho. Fechou? Tá. Volta que horas? Tiago, 15 minutos. Tiago, o MHC tipo 2 só tem célula apresentadora tipo adendrite? Só. O 2 é só em célula apresentadora. Eu vou falar dele. Tira essa dúvida depois, professora, do MHCP2. Eu vou falar dele ainda hoje, mas ele entra na história depois. Tá. Beijo. Professora, te perguntar só um negócio, rapidão. Pode falar. Macrófago fiscaliza macrófago? Tipo assim, se tem algum problema dentro dele? Também. Tá certo. Dendrítica fiscaliza macrófago, macrófago fiscaliza dendrítica, também. E em caso, tipo assim, que tem, igual a doença de Chagas, o tripanossoma, ele entra lá dentro e o macrófago não fagocita ele, porque ele muda de forma e fica se reproduzindo lá dentro. Aí, tipo assim, o macrófago, ele só vai expressar alguma mudança quando ele inchar e explodir, tipo assim, fazer a abertura da célula, para as outras poder perceber, ou tem alguma outra forma também? Não, tem MHC1, tem o heparan, porque pensa assim, Thiago, se tem um parasita lá dentro, o dano na membrana vai ter, uma hora vai ter. Então, eu tenho o MHC1, eu tenho o heparan sendo liberado da membrana, eu tenho as próprias estruturas da membrana sendo danificadas e outras células percebendo isso. Mas deixa eu te falar, sabe quem é mais? Tá bom, Yasmin, beleza. Quem mais nota isso aí é a NK. A NK, ela é muito boa na imunidade inata para reconhecer esses probleminhas, esses perhelpzinhos em célula. Ela vai trabalhar igual a citotóxica, igual a testotóxica. Eu vou falar dela, porque no início, na inata, eu conto só do macrófago e a dendrítica, o Cosme Damião, mas a gente tem NK. A NK também é muito boa para achar isso. Entendi. Ok? Então, beleza. Vamos lá, 15. Mas eu vou falar dela hoje, viu? Eu vou falar da NK hoje. Então, daqui 15 minutos. Parar de gravar.